Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais do nosso Instagram, Leonardo Mota M underline. Essas enquetes nós lançamos aos domingos, nossos stories, para vocês participarem, quem quiser participar. Temos cada vez mais colegas participando e vindo, inclusive, discutir o nosso direct da enquete. É muito legal, pessoal. Muito obrigado por essa interação, essa participação. Tá? E a enquete nada mais é um caso concreto, um caso hipotético, algum tema que nós trazemos e de forma prática, né, tentamos aplicar na enquete. Durante a semana nós trazemos esse vídeo comentando a enquete. Tá? O vídeo está disponível no YouTube, Leonardo Mota underline, ou no Instagram, Leonardo Mota M underline, tá bom? A enquete dessa semana veio tratar de um assunto muito interessante, que é a possibilidade da administração pública, regrado pela Lei 14.133, a administração pública, após a etapa de lance, observando uma determinada condição, ela permitir que haja um novo pregão, vamos dizer assim, interno, um novo repregoamento, vamos dizer assim, do segundo colocado para as demais colocadas, para se definir uma nova colocação, né? Verificar qual a nova colocação, mediante uma certa condição que nós vamos apresentar agora, não alterando a classificação do primeiro colocado, tá bom? Vamos primeiro à enquete, como sempre fazemos. Determinado órgão realizou o pregão eletrônico para contratação do serviço de pintura da sede, pela Lei 14.133. Após a etapa de lances, a primeira colocada, A, estava com valor de R$ 500.000, enquanto que a segunda colocada, B, estava com valor de R$ 530.000, a terceira colocada, C, com valor de R$ 532.000, e a quarta colocada, D, com valor de R$ 534.000. O pregoeiro, então, reabriu nova disputa de lances entre a B, C, D colocadas, resultando uma nova classificação D, B e C. Quer dizer, nós tínhamos após a etapa de lance o primeiro colocado, R$ 500.000, permaneceu esse primeiro colocado, mas o pregoeiro reabriu uma disputa para que a segunda, terceira e quarta pudessem dar novo lance para exatamente você ter uma nova reclassificação. E aí nós temos B, C e D, e após essa ordem, nós passamos a ter D, B e C. Imagine que a D, nesse segundo momento, deu um lance abaixo da B e da C, e aí criou-se uma nova ordem de classificação. Tá? E a nossa enquete pergunta: é possível o pregoeiro realizar essa nova disputa que altere a classificação anterior? Olha só, 57% dos colegas marcaram que é possível, 43% marcaram que não. Vejam que houve exatamente certas, né, vamos dizer assim, discussões em torno da questão, tá? E nós vamos responder agora. Está marcado em vermelho porque nós concordamos com 57% dos colegas, que é sim possível, e nós vamos explicar por quê, com base na Lei 14.133 e com base, inclusive, na instrução normativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, do 73 de 2022, que regulamenta as licitações com critério de julgamento, menor preço, maior desconto. Primeiramente, vamos na lei. O artigo 56, ele fala o seguinte: o modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. E a lei, meus amigos, traz lá modo de disputa aberto e fechado, regrando que o modo de disputa fechado não pode ser utilizado para o critério menor preço e maior desconto, tá? Então, muito importante que nós vamos falar agora. E aí, olha só, parágrafo 4º fala o seguinte: após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais convocações. Vejam que a regra está posta e a regra é clara. Após definição da melhor proposta, e aí, voltando aqui, no nosso enquete, nós temos o exemplo lá, R$ 500.000, foi a melhor proposta, tá? Voltando ao texto. E se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá reabrir uma nova etapa de lance. Vamos ver a nossa enquete? Olha só. A primeira colocada, R$ 500.000. A segunda colocada,
530 mil reais, tá? Então, olha só, há uma diferença, sim, superior a 5%. A lei fala de pelo menos 5%, tá? Então, nós temos já aí a possibilidade da administração exatamente fazer com que seja aberta uma nova etapa de lances aberta, né? Logicamente, disputa aberta, para que as empresas B, C e D apresentem novo lance, novo pregão a partir da segunda colocada. E aí nós temos 530, 532, 534 mil reais disputando novamente. E aí sim, em virtude disso, é possível, por exemplo, a empresa D apresentar uma melhor proposta e passar a ser a segunda colocada. Vejam que regra muito interessante, tá? Muito importante na lei, com a possibilidade de nós termos ganhos positivos em virtude dessa abertura da nova disputa. A IN 73 ela é mais clara ainda. Né? A IN 73 é uma espécie de regulamento dos pregões regidos pelos critérios de julgamento menor preço e maior desconto. E aí nós temos, tanto no artigo 23, parágrafo 3º, quanto no artigo 25, parágrafo 2º, o seguinte texto. Foi por isso que nós colocamos o texto igual. Definir a melhor proposta. Se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, mesmo texto da Lei 14.133, a IN é clara. O agente de contratação ou a comissão de contratação, quando substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no edital para a definição das demais colocações. Então vejam que a lei traz a possibilidade e a instrução normativa, pelo menos na esfera federal, rege que o agente de contratação, a comissão de contratação, pode adotar a seguinte regra. Então, voltando à nossa enquete, está exatamente correta. Sim, poderia sim ocorrer exatamente a situação. Situação bem clara, com base, inclusive, na lei e com base na instrução normativa número 73. É uma regra muito positiva se nós observarmos, porque, olha só, se nós temos uma segunda colocada com 5%, 6%, 7%, uma eventual desclassificação da primeira colocada, uma eventual inabilitação da primeira colocada, mesmo que a primeira colocada ainda seja aceita, seja habilitada, seja adjudicado, mas lá na frente, se a primeira colocada não assina um contrato, porque de repente viu que esse preço já não consegue cumprir, se você volta ao certame, ou dentro do certame, no caso de desclassificação ou inabilitação, você convoca a segunda colocada já de imediato, você passaria aí para 530 mil reais. E você permitindo que haja uma nova disputa do segundo, terceiro, quarto, seja quem for, com a condição de que a diferença entre a primeira e a segunda seja de pelo menos 5%, há a possibilidade desse preço se aproximar mais da primeira colocada. E olha que interessante, uma vez a primeira colocada não mantendo a contratação, seja porque foi desclassificada, seja porque foi inabilitada, seja porque não assinou o contrato, você, ao invés de contratar com 530 mil reais, você pode contratar lá com 520, 525, 510 após essa disputa. Então, é uma situação muito positiva, tá? É muito interessante vocês observarem essa questão, observarem o sistema se permitem já implementar esse novo pregão, e muito interessante você colocar no seu edital, tá bom? Então, voltando à nossa enquete aqui, entendemos como os 57% dos colegas que sim, é possível sim, e essa regra está clara tanto na lei e no caso da IN 73, utilizada o edital IN 73, essa possibilidade, tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que estamos com inscrições abertas para a 7ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, em João Pessoa, na Paraíba, no Hotel Atlântico Praia, com toda a estrutura e todo o conforto, para dias 13, 14 e 15 de maio, nós capacitarmos você a trabalhar, a fazer de forma objetiva e de forma prática, inclusive, a fase de planejamento, a fase externa, o seu processo de contratação direta, inclusive falaremos sobre os procedimentos auxiliares, com foco no decreto federal do registro de preço, com foco no decreto federal do credenciamento, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. 7ª turma, vagas limitadas, e venha se capacitar ou venha se aperfeiçoar conosco e venha estar seguro para trabalhar com a nova lei, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado.
Uma boa semana a todos e até domingo a nossa nova enquete dominical. Até mais.